Boa tarde. Hoje eu irei falar sobre fisiologia da audição e etapas da fisiologia coclear. Bom, antes de começar, precisamos ter em mente que a orelha ela é dividida em orelha externa, orelha média e orelha interna. Sabendo que a orelha é dividida nessas três composições, vamos dar início à apresentação. Bom, o som é um tipo de energia mecânica, resultado da transmissão de energia de partículas de ar em vibração, em uma fonte sonora em direção a partes mais distantes. Nessa primeira imagem, vocês conseguem verificar que o som ele chega através da orelha externa e é propagado para a orelha média até chegar na interna, que a interna, pelo nervo, transmite para o cérebro para que possa ser transcrito o som, sendo identificado no caso. Bom, a orelha possui uma extraordinária engenharia. Isto porque seus receptores sensitivos fazem com que vibrações com amplitudes extremamente pequenas em sinais elétricos 1000 vezes mais rápido que os fotorreceptores da luz. Bom, a orelha humana, ela percebe sons numa faixa de 20 a 20.000 Hz. Abaixo dos 20 Hz, temos os infrassons, e acima dos 20.000 Hz, temos os ultrassons. Tanto os intras quanto os ultras são inaudíveis pelos ouvidos humanos. Nessa imagem, temos a fonte sonora e as ondas sonoras. Então, como vocês podem ver, o alto-falante ele está emitindo os sons até chegar aqui nesse número 1 dessa imagem, que é o pavilhão auditivo, que direciona o som como se fosse uma concha acústica para o canal. Já na parte 2, que é o ouvido médio, dentro do canal auditivo existem pelos e ceras. Tá, mas para que serve pelos e ceras no nosso ouvido? Então, ele funciona como uma proteção contra os micro-organismos e poeiras. Já nessa imagem 3, esse pedacinho azul, que é o tímpano, é uma membrana delgada que vibra ao receber as ondas sonoras. A orelha externa, ela possui a função de coletar e encaminhar as ondas sonoras até a orelha média. Ela amplifica o som e auxilia na localização. E ela também tem como a função de proteger tanto a orelha média como a orelha interna. Nessa imagem, temos esses pontilhamentos, né? Essas secções, que está exatamente dividindo as orelhas. Tem a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. E os seus componentes. Bom, já na orelha média, dentro da orelha média, as vibrações do tímpano, elas são transmitidas para os 3 ossículos. E quais seriam esses ossículos? É o martelo, que é este número 4 na imagem, a bigorna, número 5, e o estribo, número 6. Eles vibram em sequência, então o que vai acontecer? Vai estar recebendo o som pela orelha externa, que vai estar batendo no tímpano, que já é na orelha média, né? E o som vai ser transmitido para esses 3 ossículos, que vibram em sequência. Já na orelha interna, o estribo, quando recebe a vibração, pressiona a janela oval da cóclea. A partir daí, as vibrações mecânicas se transformam em ondas de pressão hidráulica, que se propagam no fluido. No caso, a cóclea ela possui um líquido dentro dela e o nome desse líquido é perilinfa. Bom, as ondas de pressão na endolinfa, presente no labirinto membracioso, fazem com que as membranas basilares vibrem.
enviando ao cérebro sinais nervosos elétricos que são interpretados como som. No final da cóclea, essa parte verde é o nervo. Então, os sons, eles vão ser enviados para o cérebro exatamente por essa região aí, que é o nervo que direciona o som para o cérebro. Agora eu vou falar sobre a fisiologia coclear. Ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a transdução mecanoelétrica. E o que seria isso? O estribo, quando ele vibra, ele provoca um deslocamento dos estereocílios. Quando ele vibra e ocorre esse deslocamento, ele promove uma abertura de canais de potássio na membrana, gerando potenciais elétricos receptores ou potenciais microfônicos cocleares. Já na etapa 2, a transdução eletromecânica de células ciliadas externas, tais potenciais gerados contrações rápidas nas células. E essas contrações rápidas são a base do processo de amplificação ativa da cóclea, ocorrendo a conexão de vibrações que as células fazem entre membrana basilar e tectorial, ambas vibrando em fase, ocorrendo a amplificação da frequência da fonte sonora inicial. Já na terceira e última etapa, ocorre a transdução mecanoelétrica de células ciliadas internas. Com a vibração amplificada, os cílios mais longos do grupo, existe a região de frequência estimulada, se deslocando para promover a entrada de potássio com formação de potencial receptor. Isso possibilita a liberação de neurotransmissores. E quando faz essa liberação dos neurotransmissores, forma uma mensagem sonora que codifica os estímulos elétricos. E tal informação é transmitida ao nervo acústico, seguindo para o sistema nervoso central, que é exatamente aquela imagem que eu mostrei, da orelha média. É bem nítido na hora que eu mostro da orelha média que tem um finalzinho verde, que é exatamente o nervo que vai ser transmitido e identificado no sistema nervoso central. E para poder concluir, a apresentação, eu vou estar passando um vídeo de 3 minutos que ele vai exemplificar tudo o que eu falei para poder ficar ainda mais claro a apresentação sobre esse importante órgão que temos, Porque o ouvido ele é um órgão altamente sensível e ele nos capacita a perceber e interpretar ondas sonoras de uma gama e ampla frequência, Então, a audição ela só é possível graças a todas essas séries de processos que eu falei, que envolvem todas essas estruturas. E só assim ele vai ser interpretado e tornar um som audível possível. E eu vou ficando por aqui. Tenha uma boa tarde. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estribo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido.
Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada à perda auditiva total. Em geral, há 3 tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno.